Fala aí, Monique Donello, o que você conta pra gente? Bom dia, Monique. Bom dia, Thay. Bom dia para você, para todo mundo aí no programa, a galera que tá ligada em casa com a gente. Já estamos aqui no Hotel da Seleção Brasileira. Hoje madrugamos, chegamos aqui antes das 8 da manhã, porque a programação mudou um pouquinho e daqui a pouco teremos a entrevista coletiva do Douglas Santos. É ele quem vai conversar com a imprensa no dia de hoje. O Douglas, que foi um dos poucos destaques da Seleção Brasileira nessa partida contra o Marrocos e foi o escolhido para a entrevista de hoje. Essa programação tá um pouco alterada, por conta da logística do dia de hoje da seleção. Logo depois, às 11 da manhã, a seleção brasileira treina lá no CT do Red Bull, mas esse treino será totalmente fechado para a imprensa. Segundo uma regra da FIFA, cada seleção tem o direito de fazer um treino totalmente fechado por semana e a CBF escolheu fazer esse treino fechado no dia de hoje, terça-feira. Esse treino será fechado para a imprensa, mas terá a presença de familiares, né, um grupo reduzido de familiares por cada jogador, mas com a presença dos familiares nessa atividade de hoje. Então a coletiva passou para a parte da manhã, nesse horário mais cedo, que é uma novidade, nunca tinha acontecido de manhã, e logo depois o ônibus sai daqui levando jogadores para essa atividade de terça-feira. A gente vai acompanhar o Douglas Santos, mas é claro que estamos de olho também nas informações envolvendo escalação, possíveis mudanças para o jogo contra o Haiti e as preocupações, porque ontem Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Rafinha não participaram da atividade com bola com o grupo, foram preservados por conta de um desgaste, até apareceram ali no campo dando uma caminhada. O Rafinha, para além do desgaste, estava descalço, porque tem uma bolha no pé direito, estava com um esparadrapo, não conseguia colocar o tênis, então gerou essa preocupação de um trio que é titular da seleção brasileira e muita expectativa envolvendo também o Neymar, para saber se hoje ele vai a campo ou não. Amanhã, dia 17, vai completar um mês que o Neymar sentiu a panturrilha naquela partida contra o Coritiba nas vésperas da convocação da seleção brasileira. O prazo de 2 a 3 semanas dado pelo Dr. Rodrigo Lasmar termina na quinta-feira. Ontem nós trouxemos a informação que o Neymar passou por um novo exame de ressonância magnética, que é um exame de praxe para acompanhar o processo de cicatrização da lesão, e a partir desse exame novos passos seriam definidos para a recuperação do Neymar. O Ancelotti disse que a expectativa era que ele estivesse em campo essa semana. Ontem ele não foi a campo no treino de ontem, segunda-feira, nem na parte fechada, nem na parte que nós acompanhamos, e aí fica essa espera para hoje, para saber se o Neymar terá a possibilidade de ir a campo, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para ele ter minutos, para ele ficar à disposição no jogo de sexta-feira contra o Haiti. A gente vai acompanhar tudo por aqui, já começa a entrevista coletiva e terminando, eu volto com vocês aí para a gente amarrar tudo que aconteceu por aqui hoje, antes do treino começar, Thay. Boa, Monique. Obrigada, viu, pelas informações. Monique atualizando pra gente tudo lá em relação à seleção brasileira. E aí, claro, ela trouxe todas as informações que há, só que tem uma coisa que é essa lesão e pronto, ainda tá no prazo. Então, acho que a gente tem que trazer os dois pontos aqui. Uma é que ainda tá no prazo. Só que a gente tinha dúvida lá daquele prazo de 3 semanas que deu o... Foi o Lasmar, né, que deu aquele comunicado. Foi. Se aquelas 3 semanas era para ele estar à disposição, né, para o Ancelotti poder escalá-lo, se quisesse, ou se eram 3 semanas de recuperação. Me parece estar cada vez mais claro aqui que deve ser 3 de recuperação. Mas vamos ter que entender se vai ser só, muito entre aspas aqui, as 3 de recuperação. E aí, o VS, será que não era melhor a CBF ter alguma transparência maior? Não sei se o médico vir e se não quiser dar uma entrevista coletiva, que eu acho que até era o indicado, mas se não quiser dar uma entrevista coletiva, pelo menos vir dar um pronunciamento, né, de quase da programação, assim, do Neymar, justamente pra gente ter um pouco mais de clareza do que são os próximos passos do jogador? Curiosamente, o Tainá, ontem, durante o de placa, a entrada do de placa, no momento que estava no estúdio, eu cheguei para Monique e falei, Monique, engraçado, né? O Rodrigo Lasmar não deu nenhuma entrevista dessa vez. Ele só fez aquele pronunciamento, que é bem diferente de uma entrevista. Uhum. E ela falou, é verdade, nas Copas anteriores, pelo menos uma vez o médico sempre falou alguma coisa para atualizar, dessa vez ele não fez. Só abrindo um parêntese, que a Monique é muito humilde, e ela não quis destacar isso, mas aí eu destaco para ela. Ontem, quem viu o de placa, e no meio da entrada do de placa, nós estávamos
quem a CBF vai trazer para a entrevista coletiva hoje? E aí ficava, porque é uma entrevista sensível, né? Porque se você vai... É a primeira pós-jogo, né? Teve a entrevista no jogo, mas é a primeira depois do ambiente do jogo, com muitos questionamentos, questionamento para o Ancelotti, questionamento para algumas lideranças do elenco. E aí a gente ficou, quem ela vai trazer, quem vai trazer? E a Monique assim falou, pelo que eu conheço de seleção brasileira, amanhã vai ser entrevista do Douglas Santos. Por quê, Monique? Porque é um cara que está relativamente se safando do olho do furacão, tem jogado bem, é um cara que não é polêmico, é um cara que talvez as perguntas para ele sejam num tom mais ameno, e a Monique matou a pau, cara. Quando a gente saiu lá do treino, acabou a parte aberta, meia hora depois vem lá, no grupo da imprensa, o entrevistado amanhã é o Douglas Santos. Então, o que a Monique conhece de seleção brasileira, a gente não bebeu de água no ano de 2026. Agora, sobre o Neymar, cara, é evidente que desde o nascedouro disso, tem muita coisa que não está sendo feito de forma clara. E acho que isso vai aparecer depois da Copa do Mundo. Desde a decisão do Ancelotti em trazer, que houve uma significativa mudança de pensamento, até 10 dias antes, ou 15 dias antes, o Ancelotti estava fechado em não trazer, e nesse processo houve uma mudança, e tudo bem, né? Como eu costumo dizer, a frase que não é minha, a frase é do J.P. Lowell, só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. Sempre então discordei dessa frase. Né? Então, o que acontece? Mas que ele claramente mudou de opinião porque o Ancelotti, 15 dias antes, estava 100% fechado em não trazer o Neymar. E alguma coisa mudou aí. E depois, todo o processo do Santos, ou o erro médico grave, ou a mentira do Santos, só tem duas possibilidades. Ou foi um erro médico gravíssimo, ou foi uma mentira do Santos. E o Ancelotti não querendo dizer se o erro médico ou a mentira impactou no Neymar estar aqui. Porque quando ele perguntado sobre isso, ele respondeu, se minha avó tivesse roda, ela seria um carro, não seria uma avó. Então, assim, ou a mãe, enfim, não me lembro. É uma frase que a gente usa também muito no Brasil. Então, tudo isso está muito nebuloso. E aí, talvez seja a intenção não clarear nada. Até porque ontem o Neymar fez um exame. Você sabe qual foi o resultado do exame? Não. Nem eu. Por quê? Porque a CBF escolheu não falar sobre o exame. Então tá tudo muito nebuloso sobre a condução que fez o Neymar estar aqui. Ô, André, acho que a gente tem vários pontos, né, em relação a essa convocação e tal, mas a convocação, ela aconteceu. A gente pode discordar, não e tal, mas a convocação, ela aconteceu, o Neymar está lá junto com a seleção brasileira, a seleção tinha até um dia antes da estreia, a seleção estreou no dia 13, então no dia 12 a seleção podia fazer algum corte ainda. Depois disso, isso não pode mais acontecer, né? Até pode cortar, mas não vai conseguir convocar ninguém para o lugar. A partir do momento que acontece a convocação e que o jogador está fazendo tratamento e tudo mais, o ideal, até para tirar o... Como falam? Tirar o bode da sala? Tirar o elefante da sala? Não era melhor ser transparente? Sem dúvida. Eu acho que a transparência sempre... Quando você não sabe de alguma coisa, eu sempre utilizo a imagem de uma frase, o Tainá Espinosa. Lembra daqueles... das provas que a gente tinha na aula de português, que você tinha que... E tinha um lugar em branco, sim, que você tinha que preencher, sim, o verbo no tempo correto, ou enfim, aquela palavrinha que não tá ali. Se não tem nada ali naquela frase, você pode colocar qualquer palavra, né? Então, se você não tá dizendo alguma coisa, eu posso assumir um monte de coisa. Eu posso achar que é uma mentira, eu posso achar que é uma verdade, eu posso achar que é uma enganação, eu posso achar o que eu quiser, porque ninguém tá dizendo o que é. Então, eu acho que a transparência, ela sempre ajuda no processo. Mas a palavra não é minha, a frase não é minha, é do Cuca.
técnico do Neymar no Santos. Ele falou: tudo que envolve o Neymar a gente tem que ver, porque é complicado, porque... Então, quando perguntaram a ele se ele poderia... Se a contusão era séria e tal, ele disse isso. Olha, eu acho que não, mas tem que ver, porque tudo que envolve o Neymar é complicado. E aí, eu fico me perguntando se não é algo mais sério para não estarem falando, né? Porque se eles soubessem, por que não falar, né? Por que não chegar agora e falar, gente, a contusão do Neymar era um negócio um pouco mais sério, nós vamos precisar de mais 2 semanas, nós vamos precisar de mais 10 dias, nós vamos precisar de mais 3 dias. Olha, o Neymar está voltando ao treinamento no final da semana. Enquanto eles não falam nada, e a única coisa que veio oficial foi a recuperação está dentro do previsto, te leva a assumir que pode ser que seja algo diferente. Porque se eles não falam, então eu não sei o que é. Eu não sei o que é, o VS não sabe, acho que o Beckler também não sabe, você não sabe. Então, o que o Rodrigo Lasmar fez e o modo com que a CBF está tratando isso é um modo bem europeu. Os clubes europeus fazem isso. E eu estou percebendo cada vez mais, quanto mais tempo a seleção fica junto, mais ela está se assemelhando ao que era um time treinado pelo Ancelotti, no ponto de vista de comunicação. O que os clubes na Europa fazem é isso. Às vezes eles não divulgam nem o tempo de baixa. CBF, o Rodrigo Lasmar ainda deu esse presente pra gente, porque tem um sigilo médico, né, entre paciente e médico, que a pessoa não é obrigada a divulgar suas informações sigilosas pessoais do seu estado de saúde. Mas várias vezes, tem uma lesão, o jogador tem uma lesão, o tempo de recuperação marcará quanto tempo ele vai ficar fora. Isso é um comunicado quase padrão dos clubes. E de vez em quando eles falam, o tempo de recuperação é aproximadamente 4 a 6 semanas. E aí, depois de 4 a 6 semanas, você vê o cara em campo. Então, quando o Rodrigo Lasmar fala de 2 a 3 semanas, eu interpretei, foi dia 28 de maio que ele falou aquilo, eu interpretei que 2 ou 3 semanas depois ele voltaria a campo. 2 semanas já não foi, amanhã bate 3 semanas, né? Quinta-feira. Do que o Rodrigo Lasmar disse, quinta-feira. Acho que 18, dá 3 semanas. Ele falou dia 28, Mas você interpretou, então, Beckler, que era voltar ao campo para aí sim começar a trabalhar com bola e tal? Isso. Ou a ficar à disposição? Normalmente... O Ancelotti poderia... eu também interpretei dessa forma. Normalmente é isso. Normalmente é tempo para voltar a treinar. Então, claro que eu gostaria, e todo mundo gostaria, que a gente tivesse todas as informações, que a gente pudesse chegar aqui e comentar, fazer um programa de 1h30 sobre algo concreto, né? Pô, ele vai voltar depois de 3 semanas, ele vai demorar uma semana, que chegasse um médico, um fisioterapeuta, ele vai demorar depois 1 semana para voltar a treinar, aí a gente vai querer colocar ele 15 minutos contra a Escócia, porque depois vai ter um 16avos de final que ele pode jogar 45, 8avos de final que ele pode jogar 60, a partir das quartas de final ele vai jogar 90 minutos. Seria ótimo se a gente tivesse esses prazos, só que cada ser humano é de um jeito, cada ser humano se recupera numa velocidade, cada lesão é diferente da outra, então também se dá um prazo de que ele vai jogar 15 minutos e não joga, também parece que é muito mais grave talvez do que fosse. Eu ainda acho que o Neymar tem que estar pronto para o mata-mata e ganhar ritmo de jogo antes, o que ele precisa mais do que tudo é treinar. Que ele consiga treinar, que o Ancelotti consiga chegar às suas conclusões, daqui a pouco vai chegar no mata-mata e o Ancelotti nunca treinou ele. É muito diferente do Julián Álvares, que está lesionado lá na Argentina. O Julián Álvares tem 5 anos de seleção. O Scaloni sabe absolutamente tudo de quando ele jogar, como é que vai ser. O Ancelotti não sabe nada de quando o Neymar começar a treinar, como que vai ser. Então, a minha maior preocupação não é Haiti. Porque o Rafinha, o Magalhães, o Bruno Guimarães, está tudo certo para o Haiti. Eu quero ver quando chegar o mata-mata, se a gente vai ter conseguido recuperar, e o Neymar vai ter conseguido se recuperar para lá. Eu tô dando uma olhada no chat, tipo aqui, ó, a Andresa. Não divulgaram para não gerar expectativa e o Neymar voltar a treinar muito em cima da recuperação. Tem muita gente dizendo, tipo, dane-se o Neymar. E acho que... Mas, gente, do é meu uma lado Copa do aqui, Mundo. pelo menos. Como que não vai ter expectativa se é um negócio que tem um prazo, né? Tem um limite para acabar? Vai gerar expectativa? Vai. Né? Porque assim é. Mesmo que não tivesse, uma Copa do Mundo, né? Sim. Você Pois diz o prazo de acabar a Copa? Ou o prazo dado pelo médico? Não. Qualquer prazo numa Copa do Mundo... Pois é. Né? Porque assim... Gente, nós estamos pensando em 8 jogos na Copa do Mundo. 8 jogos serão só 2 times que vão fazer, né?
A Copa do Mundo, ela é 4, tem disputa de terceiro e quarto lugar. Assim, a Copa do Mundo, cara, em 16 dias, 32 seleções vão embora. Em 16 dias de Copa do Mundo, 32 seleções vão embora para casa. Só ficam 16. E a gente, né, tá jogando a competição. Então, o prazo vai gerar expectativa? Vai. Mas precisamos saber, né? O Guilherme Lima, por exemplo, no chat também, a expectativa tem que estar na seleção toda, não num jogador só. Eu concordo em absoluto, mas acho que a gente tem que ter o entendimento. Por exemplo, hoje a gente vai ver a Argentina estreando na seleção brasileira. Não tô comparando a... Bom, poderia até querer comparar, tá? Mas não tô comparando o nível de futebol dos dois, apesar de eu achar que o Neymar entrou ali na mesma sala do Cristiano Ronaldo e do Messi. Mas a gente vai ver a seleção argentina. A expectativa é para ver se o Messi vai jogar ou não. Como foi a expectativa, aliás, para o último amistoso da Argentina antes de começar a Copa. Se o Messi ia ter minutos ou não. É natural que se tenha expectativa sobre um grande jogador. Então, eu entendo que o foco geral da seleção, e acho que o nosso e dos torcedores, deva ser no todo da seleção brasileira. E se a seleção consegue brigar pelo Hexa, se não consegue, se está jogando bem, se está jogando mal. Mas se a gente tem um grande jogador, um jogador diferente e que está convocado, eu acho que isso naturalmente gera alguma expectativa para saber quando ele vai ficar à disposição do Ancelotti, para a gente entender. Fala, Beckler. E outra coisa é que a partir do momento que os Igor Thiago vão mal, que o Paquetá entra e não sei o quê, que o Rafinha não vai bem, a carta Neymar ela vai ficando mais forte, né? Sim. A partir do momento que os outros não funcionam, esse que nunca jogou, vamos ver se ele funciona, porque esse aqui a gente viu há 10 anos que ele jogava muito bem. E eu digo 10 anos com algum exagero, mas nem tanto, tá? Porque nos últimos 9 anos o Neymar não conseguiu fazer 50% dos jogos. E qual foi a última vez que a gente viu o Neymar jogar muita bola? Uma competição mata-mata de 10 dias em agosto de 2020. Aquela competição o Neymar jogou muita bola. Depois daquilo ele jogou um pouco antes da Copa de 2022 e se lesionou na Copa de 2022. Então a gente tem que voltar muito tempo para quando o Neymar jogou bem. Mas sim, a partir do momento que os outros não estão, o peso do Neymar e a pressa para voltar ao Neymar, ela vai aumentando. Porque vai gerando uma ansiedade e frustração dos outros. E o questionamento da convocação também, né? Porque você tá com problemas na frente, você, pelo menos, né? O Igor Thiago tá bem abaixo. Você convocou um jogador e escolhendo no lugar de outro, né? O Neymar veio, tirou a possibilidade de outro vir. Então também, né? Fala, pô, a gente trouxe alguém que não tem condição de jogar a Copa do Mundo? É isso mesmo? Né? Porque... Bom, o questionamento ele aumenta mesmo.